Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à Operação Lotus, uma ótima sexta-feira pra gente. É o seguinte, vamos sextar juntos, eu e vocês e eu aqui no estúdio. Tô com o Sargento Cavalcante, com o Marcão, com as meninas aqui da equipe e com a minha convidada que já apresentarei para vocês. Antes de tudo, eu quero falar de pizza. Vamos falar de pizza, gente? Ai, meu Deus do céu, eu quero falar de pizza. Vamos falar da Tutti Pizza, que é simplesmente a melhor pizzaria da Zona Oeste de São Paulo. E se você quer pedir uma pizza na melhor pizzaria da Zona Oeste de São Paulo e ainda tem um descontinho, então vem comigo que eu vou te falar como é que você vai fazer isso. Você vai lá no link da descrição, que tá aqui na descrição desse vídeo, você vai clicar no link da Tutti Pizza, vai fazer o seu pedido e vai colocar o cupom de desconto Operacão Lotus. E vai levar ainda 10% de desconto. Quer mais o quê, gente? Você não quer mais nada da sua vida, né? Assistir um baita de um podcast desse, com uma baita de uma convidada dessa, comendo uma baita de uma pizza gostosa ainda com desconto. Ah, tá muito bom, né? É isso aí, meninas. Não falei em engenharia? Que a engenharia gente, eu amo a engenharia de um jeito. Eles são tão excelentes, são tão bons. Eu só tenho a agradecer. Porque, gente, é uma parceria incrível que eu tenho. Vocês sabem que treinos salvam vidas. Os treinos são extremamente importantes, principalmente para você que atua na segurança pública. Não adianta você ter o seu equipamento personalizado e não sei o que, se você não treina, criatura. Como é que você vai fazer? Você não limpa teu armamento faz 50 anos, você tem que treinar, criatura. Então vai lá, adquire o seu produto com desconto, porque você tem o cupom de desconto Lotus10, vai lá, adquire teu produto e treine. Você precisa estar sempre treinado. Treinos salvam vidas, não se esqueça disso. E é isso, produção. Acabamos, meninas? E é isso, então. Hoje eu vou falar pra vocês, se o Cavalcante estivesse aqui comigo agora, eu ia falar, boa noite, Cavalcante, mas como ele tá lá, eu vou gritar, boa noite, Cavalcante. Boa noite, Stephanie, segue o enterro aí. Vocês viram minha camiseta? Bonita, hein? Eu vi agora, parabéns. Vocês viram minha camiseta, galera? Muito legal, né? Minha camiseta é homenagem pro Cavalcante, já que ele não tá aqui comigo, ele tá aqui na camiseta, pelo menos, né? E é o seguinte... Hoje eu vou apresentar para vocês uma pessoa fenomenal, com uma história de vida incrível.
incrível e que eu só posso agradecer por ter aceitado o convite e estar aqui contando para vocês. Eu conheço essa pessoa já faz um tempinho já, conheci a história de vida dela, participei um trechinho da vida dela e eu vou te falar uma coisa, é uma pessoa que a gente carrega no coração e a história dela tem que ser contada para vocês. E ela mandou fotos, mandou alguns vídeos para compartilhar com vocês um pouquinho da vida dela. Dani, seja muito bem-vinda à Operação Lotus. Boa noite, Stephanie. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigada pelo convite de estar aqui para falar um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha profissão, um pouquinho da minha carreira. Gente, para quem não sabe, né, eu sou delegada e sou do mesmo concurso que a mãe da Stephanie. Nós fomos colegas de turma, então eu conheci a Stephanie bem baby, digamos assim, 15 anos atrás. 15 anos atrás, hein? Caramba! E 15 anos sendo delegada de polícia. Tem história, hein, Dani? Tem. 15 anos nessa carreira. Para o policial, a gente todos os dias, se for um plantão, você vive 1000 histórias. Você sai de casa, você não sabe se vai ser um plantão calmo e você vai sair no horário e vai estar tudo certo, ou se você vai ficar ali na delegacia mais 20, 28 horas. Eu já fiquei 32 horas na delegacia. Meu Deus. Ocorrência. Então, plantão é sempre uma caixinha de surpresas. A polícia traz pra gente um pouco de tudo. Infelizmente, um pouco da maldade de tudo. Eu brinco que a polícia separa ali o mundo a sociedade que crê um pouco nas cores, na alegria, na bondade, e tem isso, do mundo que é maldoso e que só tem a parte ruim. A gente fica na zona cinzenta, tentando proteger e fazer a barreira da sociedade para que todos possam ter uma vida para o lado melhor da vida. E a gente faz essa zona cinzenta que tem muito mais do que 50 tons de cinza. Dani, conta pra gente, pro pessoal aqui da Operação Lotus, como que foi seu começo? Como que você... Porque assim, a gente sabe, vocês vão saber agora, a Dani é de Manaus, né? O que aconteceu que você veio parar em São Paulo e é delegada? Conta pra gente a sua história, por favor. E se você quiser que coloque a foto, fala para as minhas que elas vão colocando, tá? Eu mandei uma foto minha pequenininha. Elas vão colocar. Então, eu nasci em Manaus, vivi em Manaus até os 2 anos e depois eu fui para uma cidade que só chega de barco até hoje. Na verdade, assim, hoje em dia já tem uma estrada ali aberta na região amazônica, mas ainda você tem que colocar o barco em determinado trecho numa balsa para atravessar. E eu prefiro ir para minha cidade de barco, que ainda é a melhor forma de chegar lá. Chama Juruti. É assim, ó. Amazonas está desse lado, Pará está desse lado, os 2 estados se encontraram, o Rio Amazonas cruzou os 2 estados, minha cidade é exatamente onde o Rio Amazonas cruza os 2 estados. E eu cresci, não cresci tanto, né, gente? Eu tenho 1,56 m. Mas eu cresci nessa cidade que não tinha nem energia 24 horas. A energia chegava às 5 horas da tarde e ia embora às 10 da noite. Porque era diesel, né? Então, a nossa realidade era uma realidade muito diferente de uma realidade de uma pessoa que cresceu em São Paulo. A minha realidade, a minha infância, foi muito diferente de uma pessoa que cresceu aqui em São Paulo. Então, essa foto sou eu numa casinha, no quintal da minha casa, que era tipo um sítio, para os padrões de São Paulo. Lá é um quintal normal, né? Meu pai mandou fazer essa casinha aí. A curiosidade dessa foto, gente, é que em determinado momento da vida, minha mãe ganhou de presente uma jaguatirica. Para quem não conhece, uma jaguatirica é tipo um tigre pequeno da Amazônia, assim. Meu Deus! Ela ganhou uma jaguatirica baby, né? E ela resolveu criar aquele animal lá, porque minha mãe não matava bicho. E deve comer bem pouco, né? Não, com o tempo cresceu, tava comendo muito, né? Tava já comendo 7 quilos de carne por dia. A cidade não tinha energia, então matava-se um boi, a cidade era muito pequena, tinha um matador. E, para variar, fugiu da jaula e entrou nessa casinha onde estava eu e todas as menininhas da rua brincando. A gente ia ser um petisco para jaguatirica, né? Foi quando a minha mãe resolveu soltar o bicho lá na estrada mesmo, assim. Eu cresci nessa realidade, então eu não tinha atividades, por exemplo, eu não estudei inglês, eu não tinha balé, era uma cidade extremamente católica, foi fundada por um padre jesuíta, a cidade, então assim, era uma outra realidade. Até os meus 13 anos eu morei nessa cidade, porque também lá o estudo não continuava. Então, nós não tínhamos 2º grau no nível normal, era por módulo, então qual era o natural da vida ali?
Quando você chegava em determinado período que você ia para fazer o ensino médio, você era obrigado, para continuar os estudos, a sair da cidade. Então, quando chegava ali pelos 14 anos, todos os adolescentes da cidade iam para as cidades vizinhas, onde tinha o ensino regular para continuar estudando. E era muito longe a locomoção? Lá tudo a gente calcula por horas de barco, né? Então, eu tinha Óbidos, que ficava ali a 4 horas de barco, mas não era um destino muito comum para os estudantes. Qual que era o destino comum para os estudantes da minha cidade? Ou ia para Santarém, que é uma cidade próxima, hoje está ficando muito famosa por conta de Alter do Chão, ou ia para Santarém, que eram 12 horas de barco, ou ia para Manaus, que era 1 dia e meio, ou 1 dia, depende da correnteza do rio, de barco, ou ia para a capital, Belém, que aí também era uma outra opção. Mas aí ia segunda e voltava sexta. Não, morava na outra cidade. Aos 13 Ah. anos, nós ganhávamos uma carta de alforria, porque a gente ia morar em república. Ou, às vezes, outras pessoas moravam de casa de favor, na casa... Mas era normal que, na minha cidade, os pais se reuniam, tipo, no meu caso, se reuniram 3 amigos, meus pais, mais 3... E alugaram uma casa onde foi morar eu, meu irmão. Minha mãe criou 8 rapazes, né? Porque lá também é comum, gente, região norte, né? Minha mãe criou esses rapazes, cresceram como meus irmãos, são mais velhos do que eu. Então, eles foram para estudar também, mais 2 filhos de outros amigos. Eles dividiam as despesas e nós éramos responsáveis. Então, com 13 anos, uma realidade muito diferente de São Paulo, né? Uma pessoa com 13 anos aqui não faz nada. Lá a gente ganhava uma carta de alforria e dizia, vá para o mundo, você é independente. E aí, meus primos, que a minha mãe criou, também, com 13 anos, saíram de casa e foram estudar em outra cidade. Mas porque a gente queria continuar estudando e para fazer o ensino médio regular, porque na minha cidade era por módulo. Então, ia o professor de geografia e dava todo o conteúdo de geografia. Aí ficava 3 meses sem aula, depois vinha um professor de história e dava todo... Isso naquela época, tá? Hoje já regularizou lá o ensino, a energia também, então não se assustem, já tem energia 24 horas na minha cidade. Mas não era assim. E aí eu fui para Santarém com 13 anos, então até a 7ª série eu estudei em Juruti, eu não tinha estudado inglês, os cursos que eu fazia era curso de tricô, bordado, crochê, todos os cursos de ensino religioso que a minha mãe podia colocar, que eram as atividades extracurriculares que nós tínhamos lá. Não sei fazer nada, tá, gente? Só, assim, eu lembro vagamente de 1 ou 2 pontos de crochê. Mas eu fiz todos na minha infância. E aí depois, para fazer a 8ª, meu irmão foi fazer o 1º ano. Como ele já ia fazer o 1º ano, minha mãe achou por bem eu ir também para fazer a 8ª série, até porque eu ia ter uma transição muito grande de escola. Eu ia para uma escola particular em Santarém. E aí, sim, eu ia ter aulas que eu nunca tinha tido, né? Então, em inglês, por exemplo, eu fui ter nessa escola. E aí, eu fui para Santarém, morar nessa república. Eu era mais nova, porque eu tinha ido antes. Eu tinha ido 1 ano antes. E em Santarém, eu fiz o 2º grau. Nessa escola que eu estudei o ensino médio, era uma escola que todas as pessoas ali da região colocavam seus filhos para estudar. Então, tinha os filhos dos políticos, os filhos dos fazendeiros, e todo mundo ali queria prestar vestibular fora. E aí, eu entrei nessa vibe e falei, eu quero prestar, porque qual era o normal ali naquela época? Fazer o vestibular em Manaus ou em Belém. Esse era o tradicional pra gente, né? Mas aí o pessoal vinha pro sul-sudeste. Eu falei, não, eu quero... E, de repente, entrou na minha vida ali... Eu tô falando de 1994 a 98. Na internet não era essa coisa aí, tava surgindo. O computador, eu tive acesso a primeira vez ali na escola. Não conseguia nem tinha entrado na internet ainda. E aí nós tínhamos o quê? Uma apostila que vinha com todas as faculdades, com avaliação. Era um caderno que saía publicado com a avaliação das faculdades. E eu encanei com o Unicamp, sem nunca nem pensar. E aí encanei com o Unicamp, comecei a separar. Você recebia um manual, você comprava e tinham as faculdades avaliadas, separadas por humanas, biológicas. E o pessoal da minha escola estava nessa vibe de prestar concurso, prestar vestibular para cá. E eu enfiei na minha cabeça que eu viria para São Paulo. Isso você estava com quantos anos? Eu tinha 15. 15 15 anos, né? Meu aí Deus. Eu fui ali, quando eu entrei para o ensino médio. 14 eu fiz as 8ª, 15, 16, 17. Isso, entrei para o ensino médio. Já comecei a pensar em vestibular para cá. E comecei a falar para os meus pais que eu queria. O que acontecia? Meu pai tinha um barco de transporte da minha cidade para a cidade que eu estudava. Então, uma vez por semana, meu pai ia para levar os produtos da minha cidade e para carregar nessa cidade e levar para a minha cidade, porque tudo lá chegava de barco.
Então, uma vez por semana, meu pai passava na casa para ver se a casa estava em pé, né? Se todo mundo estava lá e tal. Afinal de contas, eram vários adolescentes. Só adolescente morando numa casa, né? Então, uma vez por semana, ele ia lá e ficava, levava o barco. Assim, o barco, gente, é tipo ônibus aqui. Então, como tem um ônibus que vai para Bauru, para, sei lá, Botucatu, era o barco que fazia essa viagem, né? Ele passava ali de Juruti até Santarém, você passa necessariamente por Óbidos e para em todas as cidades. É aqueles barcos de rede, eu ia mandar uma foto, acabei não mandando, que você ata a rede e você tem que levar sua rede, tá, gente? Você não vai ganhar uma rede lá, não tem lugar marcado, você chega lá e procura o seu lugar para atar a sua rede. Hoje os barcos de madeira estão proibidos lá na região para cidades distantes. Eles estão mais trabalhando com os ferry boats, porque teve muito naufrágio. Então, os barcos daquela época hoje já não são mais permitidos ali pela Marinha e pela Capitania dos Portos. Mas ainda se chega de barco, né? Em 2021 eu fui para minha cidade, num dos ferry boats lá, e a gente fica ali parado, esperando a liberação da Capitania dos Portos. É a mesma coisa. Mesma coisa. Tem que procurar o seu lugar para atar sua rede, enfim. E eu fui para Santarém e entrei nessa onda e comecei a falar que eu queria prestar vestibular aqui. Nem meu pai nem minha mãe deram muita importância. Eu estava no primeiro ano, foi primeiro, segundo, terceiro ano. Quando chegou no terceiro ano, o vestibular aqui era um pouco antecipado do que era lá pra gente. Então, eu lembro exatamente da minha primeira prova de vestibular que eu lembro do dia que eu cheguei aqui em São Paulo. E aí, quando chegou... como é que foi pra vir pra cá? Como é que foi? Quando chegou a hora de inscrever, porque tinha prazo para inscrever, né? Não tinha ENEM na época, né? Então, você tinha que se inscrever nos vestibulares individualmente. O pessoal da minha escola começou a fazer procuração pra galera fazer a inscrição aqui. Era presencial, você tinha que assinar tudo. E aí, eu entrei nessa onda aí. Eu falei, vi que a Unicamp não tinha direito, né? Porque eu tinha ali... E você tinha na sua cabeça que era direito? Já desde criança. Eu brincava de datilografar com a Olivete da minha mãe e assinava advogada. Com 7 anos. Então, isso nunca foi questionado, assim, na minha cabeça. A questão veio depois, se eu ia advogar, o que eu ia fazer. Depois que eu acabei a faculdade. E aí, eu não tinha direito, eu falei, bom, vamos ver. Na época eu prestei USP, PUC, Unesp e na Unicamp eu prestei economia. E me inscrevi por procuração, como as pessoas faziam. Me inscrevi e não me inscrevi em nenhum vestibular da minha região. E aí, quando chegou a hora, a primeira prova a FUVEST fazia o vestibular em 2 etapas. A primeira fase em 2 etapas, eram 2 domingos. Então, naquela época que não tinha o ENEM, era um domingo FUVEST, outro domingo Unicamp e o outro domingo a segunda fase da FUVEST, que eram 2 provas diferentes, isso na primeira fase. E eu lembro que eu cheguei aqui dia 18 de novembro, uma quarta-feira, porque no domingo era a primeira fase da FUVEST, que eu já estava inscrita. Agora, como foi para eu vir? Eu falei para o meu pai, eu não vou prestar outro vestibular. Ou vocês deixam eu ir, ou eu não vou fazer faculdade. A minha mãe tinha uma tese muito maravilhosa, que ela dizia que ela criava filho para o mundo, não criava filho para ela, até porque minha mãe nasceu no Rio Juruá, num seringal, e conseguiu estudar e se formar, enfim. E ela tinha essa tese de criamos filho para o mundo. Eu já tinha uma irmã falecida, eu tive uma irmã que faleceu aos 6 anos, a minha irmã mais nova. Meu pai já era mais contido com isso. Mas a minha mãe foi lá e eu lembro exatamente. Ela comprou a minha passagem e me deu R$500. Isso era 1998, 18 de novembro de 1998. E eu vim com a minha passagem. O meu voo saiu de Santarém, fez conexão em Manaus. Manaus estava 36 graus, eu estava de regata, eu não sabia o que era frio. Calça jeans. E eu peguei o voo para São Paulo e eu nunca esqueci que eu cheguei aqui e estava 18 graus, porque era metade do que estava em Manaus. E eu nunca tinha sentido tanto frio na minha vida. Eu estou debaixo da linha do Equador. Aquilo, a temperatura é a mesma o ano inteiro, assim. Não tinha horário de... Primeira vez que senti frio na vida. Exatamente. E meu pai falou para minha mãe assim, se eu perder mais uma filha, a culpa é tua. Aí minha mãe falava para mim que ela não sabia se chorava porque eu estava vindo, se chorava por medo de acontecer alguma coisa, afinal de contas era São Paulo e a gente, né? São Paulo pra gente era um outro mundo, era como se fosse outro país. Não tinha essa comunicação, não tinha telefone, era teleparar, era posto telefônico, você ligava pro posto para avisar a pessoa que tinha uma ligação, então não era uma comunicação fácil. E não tinha telefone nas casas, não tinha internet desse jeito, enfim. Mas eu só encontrei pessoas boas em São Paulo. Eu fui morar num pensionato. Na época que eu cheguei aqui,
Eu morei num hotelzinho no centro, que eu menti a idade, porque eu cheguei aqui dia 18 de novembro, meu aniversário é dia 1º de novembro, eu tinha acabado de fazer 17 anos. Você falava que tinha 18. E aí o dono de um hotelzinho, assim, no centro, que eu consegui, que era R$18 a diária, que eu ia ficar para fazer as provas, ele falou, você só vai ser aceita. Minha mãe tinha feito uma declaração autorizando que eu, tipo uma carta de independência, vai, assim, pra... Porque lá funcionava, né? É. E aí eu vim, aí o dono falou assim, não, se você mentir a idade, você pode ficar. E foi muito bonitinho, porque assim, apesar disso, ele me colocou no último quarto, onde todas as moças da limpeza ficavam ali com cuidado comigo. Era um hotel no centro, gente. Então vocês imaginam que tinha um movimento que não era muito adequado, mas eles tinham muito cuidado comigo. Então, quando eu entrava para tomar o café da manhã, eles falavam assim, é a mocinha que tá prestando vestibular. Eu pesava 40 quilos. Assim, eu era minúscula. E aí eu fui... Tinha uns jornalzinhos de domingo que alugava quartos para moças e pensionato. E aí eu consegui achar um pensionato, fui morar num pensionato, e daí não passei nesses primeiros vestibulares que eu prestei. E como é que foi não ter passado Então, pra você? Aí veio a questão, porque meu pai, ele não tinha apoiado eu vir, né? Então, eu fiquei na lista de espera de economia na Unicamp, não era o curso que eu queria. Mas como eu já estava aqui, aí eu tinha visto que o Mackenzie tinha vestibular no meio do ano, tudo, aí meu pai teve um momento dele, ele falou assim, não, já que você tá aí, então continua, estuda para prestar esse vestibular, porque eu dei a opção para ele, já tem vestibular no meio do ano, tudo, estuda e tenta esse vestibular. E aí eu fui morar num pensionato, no Tatuapé, eu já morei em 12 endereços de São Paulo, e Grande São Paulo, né? Porque eu morei também em Mogi e eu morei em Guarulhos. Então, eu conheço São Paulo, assim, muito bem. Sou nômade. E aí, eu peguei e comecei a estudar. Morava ali num pensionato. Também as meninas cuidavam, era um pensionato só para moças. Então, tinha todo um cuidado comigo, porque eu tinha 17 anos. 17 anos. Quanto de altura, Dani? 1,56. Faz questão dos 56. E 40 quilos. 40 quilos. Pensa num pontinho, gente. E aí eu peguei e comecei a estudar, e aí passei no vestibular do meio do ano do Mackenzie. Naquela época, o Mackenzie era uma instituição filantrópica, perdeu a filantropia depois, e eles tinham bolsas filantrópicas mesmo, né? Bolsas por carência financeira. E eu ganhei 80% de bolsa para cursar. Ele já tinha um preço melhor na época por conta da filantropia. Mackenzie naquela época era bem mais em conta do que agora que perdeu a filantropia. E aí eu ganhei essa bolsa. E quando eu entrei na faculdade em agosto de 99, ou seja, eu tinha 17 anos, eu não pude ir na minha festa, na primeira festa da faculdade, eu não fui. E eu fui dividir apartamento com uma colega de faculdade. E aí, em novembro, todo mundo da minha sala foi comemorar os meus 18 anos. Porque aí, finalmente, eu ia poder sair em São Paulo, né? Então, foi essa história... Aí foi a carta de alforria mesmo, né? E foi assim que eu cheguei em São Paulo, e sem conhecer nada, sem conhecer ninguém. Mas eu encontrei pessoas muito boas. Minha mãe costumava dizer que era o tanto que ela rezava lá, né? Eu só encontrei pessoas boas, depois em estágios, eu fui encontrando, as portas foram se abrindo. Não foi super fácil, mas foi uma trajetória que eu olho para trás e falo, cara, foi muito legal. Às vezes é até bom essa coisa de olhar para trás e ver o quanto a gente já venceu, porque a gente foca tanto no agora, no que não tem agora, no que quer agora, e olha o quanto que já passei. E aí começamos a faculdade. Tiveram 5 anos de faculdade, e como é que foi esse meio tempo aí de faculdade, de estudo? Prestou concurso? Como é que foi? O período da faculdade, para mim, foi assim... Primeiro que eu tive um choque cultural muito grande. Então, num primeiro momento, eu não conseguia nem conversar direito com os adolescentes de São Paulo. Era engraçado, porque, para mim, os adolescentes de São Paulo, eles bebiam e fumavam, que era, para mim, uma coisa meio de adulto, mas eles não tinham a responsabilidade que eu tive muito cedo de casa. Então, era um mundo meio estranho, até as gírias que falavam, era complicado para mim. Eu fui me adaptando, hoje sou, assim, apaixonada por São Paulo, né? Totalmente apaixonada por São Paulo. Fui me adaptando, ganhei meu espaço ali, e aí eu comecei a fazer estágio. O meu primeiro estágio foi no Ministério Público, era um estágio voluntário. Eu conheci, um dos meus colegas de faculdade conheceu um promotor, e ele estava precisando de um estagiário, e eu fui lá, me candidatei, e foi quando eu tive contato com processo criminal.
né? Porque a gente tinha contato com a matéria, mas a gente não tinha contato ainda com o trabalho, como era. E no Ministério Público, naquela época, a lei era um pouquinho diferente. Nós tínhamos alegações finais escritas, contrarrazões, enfim. Mudou um pouquinho os ritos aí, né, ao longo dos anos. Eu já sou formada há 20 anos. Mas eu fazia muita alegação final ali dos processos, e eu recebia muito aqueles processos. Foi quando eu já gostava de direito penal, já era, né, uma coisa assim. Eu sempre gostei de filmes de investigação, de livros. E eu já gostava, livros do John Grisham, né? Mas aí foi quando eu comecei a ter contato e eu realmente gostei. Chegou um ponto que eu peguei e falei, não, agora eu preciso de um estágio. Todos os meus colegas de faculdade já estavam estagiando. Eu preciso de um estágio para aprender a advogar, porque eu só sei trabalhar no Ministério Público e eu não vou sair promotora, né? E aí eu consegui um estágio com um advogado italianão, duríssimo. Quem trabalha comigo sabe como eu sou, né? Tipo, eu não tenho meias palavras, por quê? Porque os meus chefes eram assim. Então, era um advogado italiano, um coração maravilhoso. Ele trouxe meus pais para minha formatura, mas ele, né, era daquele jeito. Então, ele gritava, eu lá, mas ele me deu todas as oportunidades. Fui estagiar com ele, entrei como estagiária no escritório dele, com a carteirinha azul de estagiária da OAB. E ele tinha essa coisa, ele gritava, e ele era assim, até que um dia eu também gritei com ele. E aí, quando eu gritei com ele, ele falou, e ele me incentivava a estudar, prestar concurso. E aí ele falou assim, ok, porque ele já tinha parado de estudar há muito tempo, né? O AB dele era 16 mil e alguma coisa. Nossa. O Código de Processo Civil era alguma coisa. Eu contestava ele, aí eu falei, não, mas eu só parou de estudar. Porque ele falava, quando você tem de vida, eu tenho o dobro de profissão. Eu falei, então, mas só parou de estudar. E aí? E aí, no dia que a gente teve essa conversa, assim, que foi mais enfática, ele fazia captação de clientela e eu fazia as peças e toda a parte jurídica, de papelada mesmo. O povo não gostava quando eu ia nas audiências, né? Eles questionavam, você já é formada? Depois que eu já estava, porque eu entrei como estagiária e lá fiquei advogando até passar no primeiro concurso que eu passei. Então, ele me incentivou, foi uma pessoa maravilhosa na minha vida. Mas, assim, duro, né? Então, jeito de falar, nas palavras ali. E foi assim que eu acostumei, porque o meu chefe, que era promotor, também era assim. Ele ensinava desse jeito. Ensinava com a maior boa vontade do mundo. Me ajudou muito, em muitos aspectos. Muito rigoroso. Muito rigoroso. E aí, depois, continuei advogando nesse mesmo escritório e comecei a estudar para concurso que o meu chefe me incentivava. E o primeiro concurso que eu me inscrevi para o concurso nível superior, então eu formei em julho, porque eu era da turma de meio de ano, formei em julho de 2004, e o primeiro concurso que abriu ali foi para delegado da Polícia Federal. O meu foco nessa altura, nesse momento, estava na magistratura. Mas eu me inscrevi eu queria ver como era uma prova de concurso nível superior, porque eu já tinha feito várias para escrevente, eu queria ver como é que era a prova. E aí eu fui lá, e assim, gente, não é que eu sou gênio, não. Nesse ano, a Polícia Federal foi 2004. Foi o último ano que a Polícia Federal fez concurso para delegado, foi 2013. Ficou quase 10 anos sem concurso aí, porque eles mudaram a prova. Eu tenho essa prova guardada até hoje. Eles fizeram 120 questões CESP, uma certa anulava uma errada anulava uma certa, e era uma redação. Não tinha peça, foi uma prova bem mais simplificada. E aí eu fui no limite de corte da nota para poder corrigir a redação. Na verdade, eu não estava no primeiro momento, eles anularam uma ou duas questões. Fui no limite de corte, eles corrigiram minha redação. Eu sempre fui muito dos livros, muito da leitura, modéstia à parte. Minha redação me levou a nota lá para cima e eu aprovei. Eu falo que era para eu ser delegada desde sempre. Eu tinha 22 anos. Eu tinha acabado de me formar. E aí eu fui... Só que assim, eu aprovei no susto. Eu estava estudando para a OAB, porque eu ainda tinha que tirar a OAB. E aí, todo mundo ali se preparando e eu tinha prova física. E eu vou falar um segredo para vocês, assim, que meu irmão quer morrer comigo por isso, mas a culpa é dele. Eu não sei nadar. Eu cresci em frente ao maior rio do mundo, subindo e descendo o rio Amazonas, porque para visitar minha família que mora em Manaus, eu tinha que ir horas dos barcos. Horas e horas de barco, mas eu não sei nadar. E a culpa é do meu irmão, porque quando a gente ia para os igarapés, que são tipo uns lagos, a minha mãe falava, leva a tua irmã, ele não queria me levar e eu não sei nadar. E a prova da Polícia Federal tinha natação. Ai, e eu reprovei na natação. Eu fiz a barra, eu fiz a corrida, eu fiz o salto e eu reprovei na natação. Que eu nunca entendi o motivo dessa... Desculpa, mas nunca entendi. Não, e o tempo era natação. ótimo, porque quem sabia nadar, era assim, 50 metros, foi ali no CP da USP a prova, era ida e volta,
E o tempo, para quem nada, era perfeito. E você podia nadar de qualquer forma. E você tinha 2 tentativas, mas na primeira eu passei o tempo. E na segunda eu encostei na raia. Não podia encostar. E, enfim, não passei. Eu tinha 22 anos. Deus sabe o que faz. 22 anos de delegado da Polícia Federal. Ninguém me segura. E eu fiquei advogando e continuei prestando concurso, estudando. Gente, eu estudava. Eu brinco que, assim, eu não tinha dinheiro. Então, quando eu admiro pessoas que têm dinheiro e estudam. Porque não ter dinheiro era um estímulo muito grande para estudar. Eu não tinha dinheiro para ir no shopping, eu não tinha dinheiro para ir no cinema, não tinha dinheiro. O que eu fazia? Eu estudava. Então, Aquilo não era. Você não tinha a opção. Vou estudar, eu vou pro churrasco. Vou estudar, eu vou pro cinema. Vou estudar, eu vou ver o Netflix aqui. Eu não tinha nem TV a cabo. Pra entrar na internet, a gente tinha que esperar o pop meia-noite pra usar um pulso só. Porque senão, né? Não... Então, não era. Então, assim, eu focava muito no estudo ali. Nessa altura, meu irmão veio morar comigo aqui, por um período. Meu irmão ficava lá me vendo, eu ficava lendo. Eu estudava o tempo inteiro. E aí eu prestava todos os concursos que apareciam pela frente, assim, todos. E aí foi... Assim, eu tinha um professor, eu acho que ele ainda dá aula de Direito Civil, o professor Pablo Stouze. Ele falava, 1 hora, sua cabeça vai fazer tilt e vai dar certo. Você vai começar a entender tudo e vai ligar todas as matérias. E realmente eu colava post-it em tudo. O espelho do meu quarto tinha lembretes. E aí, assim, fui passando. Passei num concurso nível médio para oficial de promotoria e voltei a trabalhar com o mesmo promotor que eu havia estagiado, porque ele me puxou para trabalhar no Fórum Criminal Central da Barra Funda. E ali era um trabalho muito simples, mecânico, né? Então me dava muito tempo para estudar. Nessa altura do campeonato eu já estava ali aprovada para a segunda fase da magistratura. E, novamente, naquele ano... Calma aí, como é que foi passar na primeira fase? Volta. Foi assim, eu estudei e passei. Quando chegou na segunda fase, em 2007, não foi peça. Era dissertação novamente. O Código Civil, hoje, do Reale, porque eu entrei, era o Código de Bevilacqua. No meio da minha faculdade, trocou o código. Então, eu fiz faculdade metade com o Código 16 e metade com o Código do Reale. E ali veio os princípios gerais do direito. Não sei se tudo se estudou normal, porque foi o seu normal. O meu foi novo, né? Que eram aqueles princípios de eticidade, boa-fé, objetivo. A minha redação era para falar dessas características. E eu tinha lido um texto, assim, desses livros que tem coletânea de textos, que falava sobre esses novos institutos que o Código Civil trazia. E aí eu estava ali aprovada. Eu estudava muito, não tem sorte, não tem jeito. Tem um pouco, porque tem que cair o que você estudou, né? É muita matéria, tem um pouco de sorte ali também, para cair o que você estudou. E quando eu abri a redação da segunda fase, o tema era esse. Então, eu escrevi tranquilamente, mas sem muita esperança, porque era meu primeiro concurso da magistratura. Isso já era ali outubro, final de 2007. Em dezembro saiu o resultado e, de repente, eu vi que eu estava aprovada para o exame oral da magistratura, para a última fase da magistratura de São Paulo. Assim, aquele momento que você fala, tô aprovada, você comemora e fala, putz, eu tô aprovada. Ah, mas e agora? Exatamente. O que eu vou fazer? Porque eu não tô pronta para encarar a banca da magistratura. Mas, enfim, segui ali. Fui fazer a prova oral da magistratura. Aí eu já estava aprovada em algumas coisas. Eu estava aprovada na segunda fase da magistratura no Paraná. Já era um período que aquele conceito que o professor tinha mencionado, que as coisas vão começar a fazer sentido. Eu fazia cursinho de segunda... Eu trabalhava durante o dia e à noite eu fazia cursinho de segunda a sexta. No sábado eu fazia cursinho de legislação especial. No domingo eu fazia uma pós... até meio período. Então, assim, eu estudava... Ou seja, não tinha... outra coisa na vida. Não, eu estudava o tempo todo. O tempo todo. Todo tempo. Era... Desde sempre, né? Só isso, Desde assim. sempre também. Não foram, por exemplo, eu estudei 2, 3 anos. Não, você estudou desde sempre. Eu saí da faculdade e comecei a fazer cursinho. Então, assim, eu tinha um foco muito grande que eu precisava disso, assim. Eu não me via na advocacia ganhando dinheiro e eu precisava ganhar dinheiro. Precisava ganhar dinheiro porque... em algum momento, era ou eu ganho dinheiro para me sustentar aqui, ou eu vou voltar para minha cidade. Sim. E eu não queria voltar para minha cidade. Eu já estava acostumada com São Paulo. Eu queria passar no concurso. E aí
no concurso, teve o sorteio para magistratura, eram 3 vezes por semana que eles examinavam os alunos, né, ali, prova oral, e eu caí no último dia, que era em maio. Caraca, Foram meses. meses. A gente ia lá, assistia, anotava algumas perguntas. Foi maio ou abril, agora eu não me recordo. Mas foram meses. O meu era o último dia. A vantagem de ser no último dia. Eu fui examinada na terça, 2 dias depois saiu o resultado. Então, era assim, você na magistratura naquela época, você tinha que apresentar a documentação. Fui aprovada em todo o psicológico, tanto da Polícia Federal, quanto o psicológico da magistratura, quanto o psicológico da Polícia Civil. Então, o meu psicológico é maravilhoso, gente. Ótimo. Todas essas provas. E aí, quando chegou ali para fazer o exame oral, eu fiz, achei que tinha ido bem, razoavelmente. As perguntas meio que se repetiam do que eu já tinha visto, mas eu não passei. E naquela época, você não recebia nota. Então, você recebia que não havia passado. Né? E aí deu aquela... A expectativa baixou e a prova de delegado era domingo seguinte. O resultado saiu numa quarta ou quinta e a prova de delegado de São Paulo era domingo, que eu havia me inscrito também, porque eu me inscrevi em todos os concursos. E aí eu já fiquei assim, falei, não vou na prova domingo, não é... Para entrar na polícia tem que conhecer alguém, que era o que o pessoal falava no cursinho. Enfim, quando chegou no dia eu falei, eu vou fazer a prova. É à tarde, vou fazer a prova. Eu estava estudando muito, então tudo bem passar na primeira fase. Para mim era até uma obrigação. Fiz a primeira fase, passei, veio a segunda fase e aí eu me deparei com pessoas que estavam estudando, que eu continuei no meu cursinho e tiveram outros cursinhos que estavam preparando especificamente para o concurso de delegado. Então eu estava estudando muito todos os temas, mas eu não estava estudando para aquele foco concentrado. Quando chegou na segunda fase, eu lembro até hoje, assim, o tema da redação era o Estado Democrático de Direito e o Direito Penal do Inimigo, que é de Jacobs, né? Tudo que eu sabia de Jacobs era que ele era contra a teoria de Roxin. E eu sabia muito de Roxin, mas eu sabia muito pouco de Jacobs. E eu escrevi quase toda a minha dissertação sobre Roxin. No final, eu dei uma bromada ali, que ele era contra Jacobs. Quando saiu o resultado que eu estava aprovada, eu falei, gente... Né? E não é que deu certo? O negócio tá indo assim... E aí eu fui para minha segunda prova oral. E nesse momento eu falei assim, vou lá ver como é que é. Trabalhava no Ministério Público na época, eu era oficial de promotoria. O foco, já tinham feito a minha entrevista social, a investigação social. Para quem não sabe, o concurso da polícia, antes de você fazer a prova oral, é feita uma investigação social. O delegado tinha ido lá falar comigo, como eu não tenho família aqui, ele foi lá no Ministério Público falar comigo, falar com colegas do meu de trabalho. Ele imprimiu no Google os concursos que eu havia feito, e ele falou para minha amiga, ela quer magistratura. Então, assim, para mim ficou parecendo, eles não vão me aprovar, porque eles sabem que eu quero magistratura, né? Enfim. Fui para a prova oral, uma prova oral que eu fiz tranquilíssima. Por quê? Porque a minha impressão era, eles não vão me aprovar. Eles não vão me aprovar mesmo, eu vou lá para fazer Pra não dizer que eu não fui e vou dar o meu melhor. Vou dar o meu melhor, Isso. sempre. E aí eu fiz uma prova com muita tranquilidade, assim, dentro do possível, né, de um concurso público. E 5 de novembro, eu lembro porque foi 4 dias depois do meu aniversário, aí tinha entrevista. Na entrevista da magistratura, quando eu entrei, porque eu sou muito pequena, né? Então as pessoas olham para mim, elas me dão uma idade... Hoje não mais que tem as ruguinhas, né? Mas sempre me deram a idade menos do que eu tenho. E aí quando eu entrei para fazer a entrevista, porque além da prova oral tem a entrevista, né? A primeira coisa que o desembargador falou para mim, ele falou, a senhora não acha que a senhora é muito nova? Aí eu falei, eu tenho 25 anos, né? Já tenho todos os requisitos necessários. Quando eu entrei para fazer a entrevista para delegado, que era o Dr. Bittencourt, que depois eu conheci e tudo, a primeira coisa que ele me falou, a senhora não acha que é muito nova? Eu falei, não, gente, de novo essa pergunta. Ai, gente. Toda a idade certa, eu tenho que parecer mais velha, né? E aí, quando saiu 5 de novembro, saiu a minha aprovação. E eu não acreditava. E quem viu eu tenho um colega de faculdade que estudou na minha sala. Meu nome é cheio de letras, né? Minha mãe trabalhou ali cheio de letras, então não é um Daniela comum. Esse meu colega de faculdade foi na Cadepol e falou, Dani, você passou. E aí eu pra ele assim, Fábio, confere meu nome, confere meu RG. Ele, Dani, só tem uma Daniela. E aí é você, eu sei como é que o seu nome escreve, é você. Falei, não, mas confere meu RG. Porque, assim, eu não acreditava naquilo, né? E aí eu fiquei por um tempo ali paradinha no Ministério Público, eu trabalhava, sem contar nada pra ninguém. E aí depois a notícia foi passando. E eu falei, cara, eu tô aprovada, né, assim, no concurso.
O salário era bem ruim para delegado naquela época. O que estava no edital, né, pelo menos, era assim, dava R$ 1.500 a mais do que eu ganhava como oficial de promotoria. E aí o promotor com quem eu trabalhava, ele falou, por que você não fica estudando para magistratura mais um pouco? E eu falei, não, eu vou assumir. Em janeiro de 2009 eu fui, tomei posse e tal. E por que eu estou contando isso? Porque muitas vezes a gente escolhe a nossa carreira e muitas vezes a carreira escolhe a gente. Muitos amigos meus que eram focadíssimos em serem delegados, ao longo da Acadepol acabaram, por algum ou outro motivo, não correspondendo ao que eles esperavam e eles saíram. E eu, que entrei sem muita expectativa, me apaixonei por essa carreira de uma forma que nada me tira, assim, eu sou completamente apaixonada. E aí eu me recordo que o primeiro concurso que eu prestei era para delegado, eu reprovei na natação. Então, assim, a carreira de delegado já havia me escolhido muito antes de eu escolher a carreira, ser delegada. Ser delegada. Né? Então, assim, Deus às vezes faz uns propósitos, né, para mim, é Deus, que a gente não entende. E eu entrei para fazer a academia de polícia e aí foi quando já me conquistou mesmo, assim. E como que foi para você, como você diz, você é pequena, como foi para você chegar numa delegacia e enfrentar toda uma questão de ser delegada e tem ladrão e tem o policial gigantesco e não sei o quê, não vou aceitar a ordem de mulher, porque a gente passa por essa situação. Como que foi para você lidar com isso? No começo, pelo menos. Então, hoje mudou muito, tá? Então, assim, reconheço que a polícia hoje evoluiu muito. No último concurso, acho que teve até mais mulheres aprovadas do que homem para delegado. Mas no meu concurso, nós éramos, acho que 41 mulheres, incluindo eu e sua mãe. De 141, era um percentual baixo de mulheres. E para a delegacia que eu fui, então, terminei a Acadepol e decidi ir, porque a gente escolhia ali o nosso local de trabalho conforme a nossa colocação na Acadepol. Eu tinha feito estágio e eu escolhi ir para a Zona Norte, porque eu queria pegar um lugar pesado. E eu fui para o Jaçanã fazer plantão noturno, cobrindo a área do 90 e a área do 39, que ele pega o quê? Vila Gustavo, Jaçanã e o Parque Novo Mundo. Que tem uma área de comunidade bem grande, aliás, uma área de morro muito grande, né? Então, assim, eu fui para lá. No dia que eu me apresentei, hoje esse delegado é meu amigo. Eu cheguei lá com a minha portaria de apresentação, né? Eu e mais 2 que foram para lá, 2 homens e eu. E aí eu cheguei e ele falou assim, sou contra a mulher na polícia, mas já que você está aqui, eu vou te colocar em algum lugar. Ai. Eu falei, ok, tudo bem. E aí eu ganhei uma equipe, e naquela época era um projeto piloto já que centralizava algumas, então ele era meio que uma central, eu ficava baseada no 73 e todas as ocorrências do 39 e do 90 eram redirecionadas para lá, e eu tinha uma equipe maior, então eu tinha uma equipe com 3 escrivães e 6 investigadores para atender a área de 3 delegacias, né? Então a gente fazia, ali era uma central muito movimentada, ainda é até hoje. Uma central muito movimentada. E eu recebi uma equipe de policiais antigos, de policiais que se recusavam. Então, era assim, chegava preso. Eu trabalho sempre com a minha arma, visível, né, ostensivamente. Então, a arma, ela causa ali um impacto. Eu recomendo que, né, para as mulheres, para mim é importante. Lógico que a autoridade ela não vem da arma, ela vem da forma como você se porta, mas ela causa um impacto, especialmente no preso, né? Então, ele tem ali aquele momento que ele se depara com a figura. Então, eu tô sempre com a minha arma no ostensivo, enquanto eu estou de plantão, e com o meu distintivo. Mas, assim, a minha equipe, no início, me testou muito, né? Eles testavam, eram policiais antigos, Então, eu falava, tem que legitimar o preso. Não sei legitimar. Ai. Tipo, legitimar é tirar as impressões digitais, né? Aí eu falava, então tá bom, então você segura a minha arma, você faz a minha segurança e eu vou legitimar o primeiro preso, você assiste e depois você legitima o segundo preso. E aí foi nessa luta, teve dia de eu entrar no meu carro e assim, chorar da hora. Eu falei, mas eles não vão me ver chorar. Eles não sabiam de onde eu vinha. Para eles, eu era o quê? E se a palavra hoje em dia é tudo tão errado, que eu já não sei mais nem se eu posso falar isso. Mas para eles, eu era uma patricinha, filhinha de papai, que tinha ganhado a carreira de presente, assim. Eles não sabiam da minha vida. Eu falei, você não sabe de onde eu vim. Você não sabe o que eu passei.
né? Eu fiz um resumo curto dessa minha história, mas para morar em pensionato, não teve sempre o dinheiro do metrô, não teve sempre o dinheiro da comida. Minha cidade não tinha banco funcionando o tempo todo. Às vezes, meu pai conseguiu o dinheiro, eu tinha que esperar 24 horas para conseguir sacar esse dinheiro e depositar. Então, assim, eu não tive uma trajetória fácil para chegar ali. De passar fome, de não ter dinheiro para o ônibus e para o metrô, para chegar ali. Para conquistar esse cargo eu e alguém não falar, ganhei não faço isso tão fácil quanto eles pensavam. Então, eles podiam testar minha paciência. E aí, com o tempo, eles foram vendo que eles não iam me ganhar. E aí, eu trouxe meu time para mim. Se eles comiam no boteco da esquina, eu comia com eles no boteco da esquina. Se era para subir o morro, eu ia com eles. Aliás, eu adorava aquilo. Encontrei ultimamente meu ex-titular, ele falou, meu Deus, você me deu dor de cabeça. Porque eu ia para os locais, eu sempre fui em todos os locais. Tem uma foto sua, tem uma foto dela em local, né? Vamos ver se tem alguma aqui que é pro pessoal. Aqui é um carro, ó isso põe, aqui foi já na área do 59, põe essa aí pro pessoal ver. Eles roubam carro e eles costumavam desovar esses carros aí no Rio Tietê. E aí eles começaram a perceber que eu ia. E assim, eu também... Mulher, e no salto. Sempre fui no salto, porque eu tenho 1,56 m, eu tenho que crescer de algum jeito. E ó o local, no salto, roupa branca, vou te falar, viu? Não, os policiais militares, eles queriam morrer comigo, porque eu não liberava local nenhum. Eu não liberava veículo localizado, eu tinha que ir. E no salto. Eu vou. Né? Uma vez que eles queimavam, é isso? Eles tiravam todas as peças que interessavam para eles e eles ateavam fogo no carro ali. Né? Mas isso tinha muito lá na época, nessa região aí. Aí é onde? Aí é Jardim dos Ipês, 59, Jardim dos Ipês. Zona Leste, seccional de Itaquera. 7ª seccional. Diga. Aí você foi... E eu fui trazendo minha equipe para mim, porque aí eles foram me conhecendo, eles foram sabendo da minha história, e eu ia com eles. E esse mesmo delegado que me recebeu e disse, eu sou contra a mulher na polícia, mas já que você está aqui, ele me deu um conselho que eu dou para qualquer policial que entre hoje, que fale comigo. Você vai ser um excelente profissional, seja na carreira que você fosse na polícia, se você não tiver duas coisas. Você não pode ter medo e você não pode ter preguiça. Ah, é fim do plantão... O cara se enforcou. Você vai ter que ir no local. Ah, o cara tá saponificado, morto há 3 dias na casa. Você vira a esquina. Eu já fui em local que você vira a esquina, o cheiro tá tomando... Você vai entrar e ver esse corpo. Você vai ver se foi uma morte natural ou não. Tu prestou concurso pra isso, faça. Exatamente. Então, assim, para todos que querem carreiras policiais, saibam que não é loja de shopping. Não é essa foto aqui, bonitinha, que a gente tira com arma na mão. Não. Você vai subir em locais que, na minha época, tinha os fogueteiros, porque hoje é o WhatsApp, né? Mas quando era muito legal, me senti super importante no dia que eu subi o morro. Começou a soltar fogos, o que tá acontecendo? Aí me falaram, os fogueteiros avisando que a polícia tá entrando. Eu falei, pra avisar o tráfico, né? Então, assim, era... Mas você não pode ter medo. Tem uma que você tá num local que é tipo uma casa. Põe aí, meninas, pra ela. É uma casa. Isso, o que é isso? Isso aí foi ano passado. Meu Deus do céu, não dá nem pra andar aí. Isso aí foi ano passado. O que era isso, Jesus? O que aconteceu aí? Nós tínhamos uma denúncia de cárcere privado. Hoje eu tô na Delegacia de Defesa da Mulher. Os filhos dessa mulher procuraram a gente e falaram, olha, minha mãe não dá sinal de vida. Tem 2 dias. Ela não atende celular. E ela tá num relacionamento com uma pessoa... que é abusivo, e a gente vai na casa, chama, ela não tá, e a gente não sabe o que aconteceu com ela. Era uma denúncia de cárcere privado. E aí a gente foi para esse local, não mandei a foto da frente, não tinha como entrar. A gente conseguiu cerrar a frente ali, e aí entrou só eu e um outro investigador, é o mesmo lugar, é a entrada. Eu e um outro investigador, porque nós éramos mais magros e menores, no escuro. Eu fui fazendo a segurança dele, ele é um policial muito antigo, que já trabalhou em grupos operacionais, então ele tinha toda ali o know-how para entrar num lugar desse, mas eu era a segurança dele, a gente no escuro, dentro de uma casa que a gente não entendia nada, até a hora que a gente se deparou com o autor, né, com o indivíduo que nós prendemos. E aí foi aquela coisa, chega. Quando eu comecei, vai pro chão, a gente com a lanterna do celular. Onde é o chão?
Começou a cair garrafa, caixas, tudo. E aí, depois que a gente estava com ele já detido, fora, conseguiram tirar a Kombi que estava aí e conseguiram entrar no apoio da gente e acender as luzes. Ele era um acumulador, então tinha, assim, caixas, garrafas, tudo. E a gente localizou a mulher no fundo da casa. Tava em cárcere lá. Tava em cárcere lá, e aí ele foi preso, né? E aí tinha toda uma questão de fazer a revista nessa casa, porque foram caminhões e caminhões que foram tirados de entulho daí para poder... E é o risco de entrar, né? Por exemplo, você não sabe se tem alguém atrás dessa madeira com uma arma. Então, como eu falei, assim, o meu investigador entrou na frente e eu fazia a segurança dele. Só que eu também tinha que fazer a minha segurança porque eu estava entrando e eu não sabia o que tinha para trás. Nós sabíamos que ele andava... Os familiares falaram, ele usa faca. Eu falei, faca aqui no meio? Eu tive uma ocorrência que eu fiz... que a gente sempre fala, faca. O motorista do sargento foram abordar uma ocorrência de briga de bar, a famosa desinteligência. Chegou lá, o sargento foi falar com as pessoas que estavam ali, o motorista dele foi em direção ao indivíduo que estava tumultuando lá o local, e ele foi se aproximando, falando, levanta a camisa, tudo, para ver. O cara correu, abraçou ele, esfaqueou por trás, na perna. Ele só sobreviveu, esse policial, porque o sargento pegou, jogou ele na viatura. Foi o local com mais sangue que tinha, era aquela viatura. Jogou ele dentro da viatura, isso foi em São Mateus, na 8ª seccional. E socorreu ele imediatamente, porque ele ia morrer por hemorragia, porque ele estava perdendo muito sangue. Por desacreditar numa ocorrência com faca. Então, assim, não dá para desacreditar numa ocorrência com faca. É muito perigoso. Então, a gente estava preocupado aí, porque as informações que nós tínhamos é que ele usava faca e estava escuro, né? No fim das contas, deu tudo certo. E o cara podia surgir de qualquer lugar ali, né? Exatamente, né? A gente entrou aí, já depois que a gente conseguiu acender a luz, tinham 7 carros dentro dessa casa, debaixo dos entulhos. Aí. Mentira. 7 carros. A casa ela ia até o fim ali de entulhos. Meu Deus. A gente não conseguia revistar a casa para localizar se tinha arma. E você super de salto. Sempre. Meu Deus do céu, no meio dos escombros. Gente do céu, que sempre de farofada. salto, As garrafas assim. caindo e a Dani no salto ali. Sim. Eu ganhei uma galocha dos policiais militares uma vez, porque eu tinha que fazer ocorrência nas Furnas, não sei se na Zona Norte tem um local lá que tem umas torres, e uma pessoa se enforcou ali, né? E tinha que liberar o local e eu tinha que ir até lá. Eu falei, gente, para os policiais militares, vocês vão fazer tipo um corredor e eu vou me apoiando em vocês para eu chegar até o local. Aí te deram uma galocha. Eles me deram uma galocha, brincando, né, comigo. Porque eu ia sempre de salto, eu estou sempre de salto no plantão, eu já acostumei. E quem trabalha comigo já acostumou. E eu sei, gente, falar, mas se tiver que correr, eu corro plenamente de salto, não tem problema. Meu Deus, e é corredora, hein, gente? É corredora, a Dani é corredora. Daqui a pouco ela vai falar pra vocês que ela já tá, na atividade das correrias. Dani, me fala uma coisa, com todo esse cenário, 15 anos de polícia como delegada civil, fala pra gente aqui qual foi a sua ocorrência que te marcou. Uma ocorrência que você fala, caramba, essa daí me marcou. Olha, eu tive muita ocorrência na Zona Norte, eu tinha muita ocorrência com morte, eu tive homicídios múltiplos, chacina. Mas, assim, a verdade é que a gente, como policial, você acaba banalizando um pouco a morte. E me entendam, gente, não é que não tenha valor, não é isso. Mas se a gente for levar a história de cada morte com a gente para casa, a gente vai entrar numa depressão profunda. Eu fazia 3, 4 locais de morte, entre morte natural, morte suspeita. Eu tinha um trecho da rodovia ali, Fernão Dias, então tinha atropelamentos que são as piores, o corpo ali vira nada, né? E as mortes violentas, né? Que são os homicídios. Então, assim, você vai banalizando um pouco essas cenas de morte. Comunicar a morte para uma pessoa, para um familiar é muito complicado, tudo. Mas eu acho que de tudo isso, assim, eu vi corpo de todas as formas que você pode imaginar. Corpo recém-queimado, que o bombeiro estava terminando de apagar lá, estava chegando lá, corpo em saponificação, corpo enforcado, e ele faz som, faz gestos, o corpo se mexe, quando você tira da corda, sai... Grito, né? Então, assim, corpo já em estado de putrefação avançado. Então, na Fernão Dias eu tive um corpo que eu não conseguia localizar nada, porque passaram várias carretas. Tem uma pá que os bombeiros utilizam para raspar restos humanos daquelas carretas ali. Então, assim, são coisas bem mórbidas ali.
E aí você banaliza um pouco. Eu sou uma pessoa bem fria, eu sou uma pessoa que... Eu não sou uma pessoa de me emocionar com as coisas, nem nada. Mas ocorrências que ainda mexem um pouco comigo são ocorrências com crianças. Então, quando tem criança ali... não que eu fique super emocionada, mas a gana para aprender a pessoa fica muito mais forte. Eu tive uma ocorrência que o padrasto, a mulher terminou o relacionamento com ele, eu estava no 59 Jardim dos Ipês, 7ª seccional na época. A mulher terminou o relacionamento com ele e ele foi lá na casa da mulher, agrediu a mulher e agrediu o filho dela de 2 anos. Agrediu a ponto de matar os 2. E o laudo dos 2, a criança morreu de politraumatismo, ou seja, ele matou a criança literalmente no braço mesmo, né? Então, foi uma ocorrência que marcou, até porque quando a gente prendeu ele, que não foi em flagrante, teve que fazer o pedido da prisão cautelar posteriormente, ele ainda estava sob efeito de entorpecente, então assim, ele falava muito naturalmente, não, eu coloquei, porque você via que o corpo não estava no local que ele dizia que ele tinha agido por impulso, bateu e saiu. Mas, na verdade, ele colocou o corpo da criança em cima do corpo da mãe ali. E ele falava assim como se fosse nada. Então, essa ocorrência, assim, me marcou bastante. Agora, já na DDM, como a Delegacia de Defesa da Mulher cuida de crimes sexuais envolvendo crianças e adolescentes, e crimes envolvendo crianças e adolescentes, eu tive uma ocorrência 3 anos atrás, que a menina chegou, e assim, a gente sabe que tem meninas de 11 anos hoje em dia que têm um corpo, que são tipo, mulheres, mas tem crianças de 11 anos que têm corpo de menina de 11 anos. E essa ocorrência, a escola havia chamado a mãe para levar a menina no hospital. Quando chegou no hospital, a menina muito miúda, corpo de criança mesmo, apesar dela ter 11 anos, não tinha peito, não tinha nada. Chegaram no hospital, ela estava grávida. E aí foi conversar com ela, era o vodrasto que havia engravidado, né? E teve que fazer, ela não tinha condições de levar essa gravidez sem risco para ela, né? Então teve que fazer a interrupção, o aborto legal, o abortamento legal. A gente pediu para que guardasse células para que fossem feito o trabalho de DNA. Conseguimos, ele fugiu, porque a própria comunidade se revoltou quando ela falou, né? Nós conseguimos fazer apreensões, fazer o laudo de comparação e constatou que ele era o pai mesmo do neto, que acabou, né, não nascendo porque a menina não tinha condições. E nesse dia que ela foi fazer a interrupção ali, eu liguei para a mãe dela para saber como é que tinha sido, se já tinha sido feito o procedimento, como é que ela estava, né, como é que a criança estava. E aí, quem atendeu foi a criança, porque a mãe tinha ido no refeitório. E ela atendeu e eu falei assim, como é que você tá, fulana? Ela falou, tô bem, tia, assim, totalmente criança. Ela não sabia nem o motivo pelo qual ela estava ali. Ela não tinha a noção de que aquilo era lascivo, que ele havia feito isso para atender um desejo de lascivo dele, nada disso, né? Para ela tinha sido machucada. E ela estava ali no hospital porque ela estava machucada, né? Então, assim, as ocorrências hoje a gente cuida de crimes sexuais envolvendo criança e adolescente. 95% não são. Já tive alergia à fralda em creche, infecção urinária, que os pais acham que é, enfim. E acontece muito essa questão de, por exemplo, você fala alergia à fralda e os pais ficam... É comum? É comum quando a criança vai para creche ou escola. Então, vem a criança e fala assim, o tio mexeu aqui no meu pipi. Mas o tio mexeu porque o tio é um professor e ele tem que secar a criança ou ele tem que trocar a fralda. Então, assim, 95%, graças a Deus, dos registros que chegam para mim de estupro de vulnerável, de crianças, não se concretizam. O problema são os 5% que restam. Sim. Que aí a gente já também trabalha... Hoje, a maioria já sabe, não deixa vestígio, isso, aquilo, outro. Então, a gente já começa a trabalhar, a investigação segue sigilosa, tudo, mas a gente já tem que buscar outras formas de tentar entender. E a linguagem da criança não é uma linguagem... A criança não narra fatos de maneira linear, a criança não tem noção do tempo. Então, eu tive uma vítima, que era uma menina de 5 anos, que ela falava assim para mim, tia, foi há muito tempo. E aí, depois eu descobri que era no aniversário dela, que tinha sido há 1 mês atrás. Mas 1 mês para uma criança de 5 anos é muito tempo. Então, eles não narram. Então, é um crime muito difícil de trabalhar.
Eu prendi em 2019 uma ocorrência assim que eu achei aquela criança inteligentíssima. Eu não ouvi, porque hoje a gente não ouve mais crianças em delegacia, para não revitimizar, elas são movidas por psicólogos em ambientes que já têm o contraditório, para evitar que elas sejam ouvidas mais de uma vez. Mas o que era a história? Ela estava jogando no celular e, obviamente, o avô já havia feito isso antes, para ela ter tido essa ação. O avô foi fazer sexo oral nela. Ela tinha 8 anos. Ela virou do jogo para a câmera e ela fotografou a sequência e gravou até um mini vídeo. Enviou para o padrasto por WhatsApp, chutou o avô e correu para chamar o irmão de 11 anos. Eles chamaram os pais que foram buscá-los e levaram embora. Bairro nobre da cidade de São Paulo. É bacana falar isso, porque muita gente acha que rico que é exclusivo de quem não tem dinheiro. Melhores endereços de São Paulo. E aí os pais da menina eram separados, né? Então ela tinha o padrasto, mas eles se davam bem. E era o pai da mãe, o autor do crime, né? Então, foi dezembro de 2019 isso ali. Então, era na época que nós tínhamos o recesso do fórum, não tinha ainda, porque a pandemia trouxe muitos mecanismos por videoconferência, tudo, mas virtuais. Foi antes disso, né? Então, veio essas imagens. O pai fez o BO, ele revelou as fotos sem ver. Ele colocou no envelope, ele levou para mim e falou, doutora, tá aqui. Eu não vi, mas tá aqui. Eu coloquei aquelas fotos debaixo do braço, fiz um pedido de prisão cautelar e fui para o fórum despachar com o juiz de plantão. E pedi mandado de busca e pedi mandado de prisão. Era uma das famílias mais tradicionais de São Paulo, obviamente causou um impacto ali. Conversei com a promotora, conversei com o juiz ali, ficou uma coisa... E eles acabaram... o juiz concordou e deferiu a prisão. O mandado de busca não deferiu a prisão. Agora, eu ia para um condomínio fechado nos dos melhores endereços de São Paulo. E a gente foi direto do fórum para lá. Chegou lá, não queriam deixar a gente entrar, o porteiro, aquela coisa toda. A princípio, nós tínhamos a informação, porque a família da mãe estava ajudando, de que ele não estava em casa. E aí, a gente ficou ali por perto até conseguir chegar. Quando ele chegou, ele chegou dirigindo uma moto, 67 anos. Muito bem de saúde. E aí eu cheguei e falei para ele, o senhor sabe por que a gente está preso? Demorou uns dias entre os acontecimentos e a prisão, né? Demorou uma semana, mais ou menos. Então, a conversa na família já tinha acontecido ali. E tinha quem estava cobertando ele? Calma. Meu Deus do céu. Ele sabia que essa história estava sendo falada na família. Ele não sabia das fotos. Aí eu falei para ele, o senhor está preso, o senhor sabe porque o senhor está preso? Ele falou, falaram que eu fiz alguma coisa com a minha neta, meus netos são minha vida. Eu falei, tudo bem. O senhor vai tranquilamente, preso, vou precisar algemar, não preciso? Não, vou, não tem problema nenhum. Foi para a delegacia, eu falei, lá eu vou explicar. Logo no caminho ele já acionou o advogado dele, chegou, e aí eu perguntei para ele, o senhor sabe porque o senhor está aqui? Aí ele falou, não, falaram que eu fiz alguma coisa com a minha neta, mas fez o quê? Que eu abusei da minha neta, impossível isso. Aí eu mostrei as fotos, ele não sabia. Eu falei, o senhor, nessa foto eu tinha 10 fotos dele fazendo sexo oral na neta. E a hora que ele viu a foto? Aí ele virou o rosto, eu falei, não, mas o senhor tem que ver, porque o senhor tem que me dizer se é o senhor ou não. E aí foi a hora que, assim, e nós temos que proteger os presos. Então, presos de crimes sexuais, eles não podem ficar juntos com outros presos, muito menos se for preso em que a vítima é criança. A gente tem que proteger esses presos. Até porque a responsabilidade da vida dele é minha. Se algo acontecer com a vida dele, enquanto ele estiver custodiado, sou eu que vou para a corregedoria, responder processo criminal, abuso de autoridade e tudo mais. Por isso que nós não divulgamos imagens, né, nem nomes de autores de estupro, porque é proibido pela lei. E dentro da cadeia nós temos que protegê-los, porque eles não podem ficar junto com os outros, porque nem os próprios bandidos aceitam eles. E aí ele virou... E eu sempre prezo muito pelas minhas funções, mas confesso para você que quando ele virou para mim e disse assim, mas é que ela fica sem calcinha em casa, eu falei, não. O senhor não está me dizendo que a sua neta de 8 anos está seduzindo o senhor. Até porque se ela fica sem calcinha, o senhor deveria corrigi-la. Porque ela dormia lá, porque ela fazia natação muito próximo da casa dele. Então, uma vez por semana, ela dormia na casa desse avô. E aí, o advogado dele veio, eu falei, tira ele da minha sala, vamos, acompanhar aí. No dia seguinte, o advogado nem quis continuar com essa ocorrência,
porque também, até para os advogados, eles É forte. têm limites para eles, né? Muitos saem da causa. Ele foi condenado, as fotos eram ali. Eu não ouvi a criança, depois ela só foi ouvida no fórum para que ela fosse ouvida uma única vez. Então, crimes que envolvem crianças são sempre crimes que eu compro muito mais a causa. É lógico que eu adoro prender, gente. Assim, eu sou aquela pessoa que... Na delegacia, a minha equipe fala que são duas coisas. Eu adoro comer ovo, gente. Ovo é o alimento mais maravilhoso do mundo. Você pode comer cozido, frito, todas as formas possíveis. É super saudável para quem está fazendo esportes. Então, a galera fala que no meu aniversário vai me dar um preso carregando uma bandeja de ovo. Que eu vou ficar muito feliz. Porque eu entro na delegacia e falo, gente, tem que prender gente hoje. Eu adoro prender, mas eu gosto de prender. E qual foi a prisão que você ficou mais satisfeita? Essa você falou, caramba, essa foi legal. Ai, teve uma que foi muito boa. Qual eu tava foi? falando desse caso hoje. Um enfermeiro, que a história era a seguinte, eu tô ali perto do hospital universitário, né? Então, uma moça que tem fibromialgia, ela já estava acostumada a tomar medicamento forte há muito tempo. E aí, ela foi para lá tomar a medicação dela, porque ela estava com dores. E era na época da pandemia, você tinha que entrar sem acompanhante, sem nada. Ela tomou o remédio e aí ela falou que ela teve lapsos de memória de um enfermeiro passando a mão nela. Mas ela não conseguia lembrar direito. Mas ela tinha flashes de que alguém estava passando a mão nela. E aí a gente pediu o toxicológico dela, veio uma medicação que não era Aquela deveria ter tomado. E aí nós começamos a investigação, imagens e fomos prontuários. E a gente conseguiu identificar um técnico de enfermagem. Fizemos o reconhecimento pessoal, fotográfico dele. Ela tinha flashes, né? Apreendemos roupas e ali toda a investigação, detalhes que eu nem vou mencionar aqui. E chegamos na autoria que tudo indicava que era esse técnico de enfermagem. E aí, quando chegou, a gente esperou ele terminar o plantão dele. E aí, quando ele saiu do plantão, nós já estávamos com a prisão dele decretada. A gente prendeu ele. E quando ele soube de tudo que a gente tinha na investigação, ele acabou confessando. E, assim, ele ficou durante muitos meses trabalhando na UTI. Então, quantas outras vítimas será que não foram vítimas dele, né? Então, foi uma prisão que trouxe muita satisfação. Outras mulheres nos procuraram porque também falaram, eu estava sedada, mas aí a gente não conseguiu, até pelo tempo que já havia decorrido, né? Essa moça, qual foi a diferença? Ela já tinha uma certa resistência ao medicamento, porque ela tomava esse medicamento há muito tempo, porque ela também era para ter sido apagada. Por isso ela teve os flashes. Ela não ficou totalmente apagada, porque o corpo dela já tinha resistência ao medicamento, então ela conseguiu ter flashes disso. Se não tivesse essa resistência... A gente não conseguiria ter pego uma pessoa que estava trabalhando, como muitos que a gente viu. Aí teve aquele caso do anestesiologista que abusou da médica. Que a equipe filmou, né? Então, foi muito legal, porque a gente teve todo ali o apoio de muitos funcionários que trabalhavam com ele para a gente conseguir prender esse indivíduo que estava lidando com mulheres que ficavam sedadas ali. Então, teoricamente, é um estupro de vulnerável, né? Porque a mulher não tem capacidade de reagir. E ele ficava ali. Então, essa prisão foi assim, do início ao fim. Nós chegamos com o registro do BO de uma suspeita. E por uma série de investigações e diligências e provas, a gente construiu toda a ocorrência até a prisão dele. Então, foi muito satisfatória essa prisão. Caramba, que legal, Dani. Ó, Renatinha chegou! Beijo! Imagina, fica à vontade aí. Marcão, confere lá pra mim o negócio que eu te mandei, por favor. Mas vê com a Rose. por favor. Nossas pizzas, que daqui a pouco vão chegar. Porque eu falo, hein, Não, Stephanie? vamos, tem foto aí? Tem foto aí pra gente? Uma foto e um vídeo. Ai, tem um vídeo, vamos ver o vídeo? O vídeo é sobre eu não gosto de usar essa expressão, mas popularmente ficou conhecido, um pedófilo que aliciava meninos pelo jogo Free Fire. Vamos ver o vídeo. Eu consegui levantar 42 crianças vítimas. Foi um dos dias mais terríveis, porque as imagens eram terríveis. 42 crianças 42 crianças que eu consegui levantar para fazer o flagrante. O laudo do celular desse indivíduo é, assim... Assustador. Todas crianças, meninos, sempre meninos, de até 8, 9 anos. Até 8, 9?
É uma operação que é feita no combate. As delegacias de defesa da mulher em São Paulo cuidam de crianças e adolescentes. Essa era uma operação feita a nível nacional, que visava o combate, a Operação Acalento, à pedofilia. E foi feito em parceria com a Delegacia de Defesa da Mulher de Tubarão, Santa Catarina. Uma das mães percebeu lá. Uma das mães. E aí a gente começou a investigação e esse indivíduo foi detido aqui em São Paulo. O vídeo já tá pro pessoal? Vamos pôr o vídeo aí pra vocês, galera. Aí a saída pra prisão dele. Aí a saída pra gente cumprir o mandado de busca. Nós tínhamos mandado de busca pro celular dele. Do celular. Para saber se ia ter as imagens que a gente precisava ou não, né? Porque a gente sabia que as crianças mandavam... Essa criança de Tubarão estava mandando imagens para ele, que ele solicitava. E ele também mandava para a criança. E aí nós tínhamos mandado de busca pro celular dele. Sim. Que é esse, no caso. E aí, no celular dele, a gente localizou as imagens. Esse é ele? Isso. A gente não pode mostrar o Sim, rosto, sim. obviamente. E aí, no celular dele, a gente localizou diversas imagens. Diversas. Meu Deus. Cada vez que a gente tinha que subir, então ele induzia a criança. Porque qual que era a questão desse jogo aí? E ficou alerta para os pais. Ele tem um chat, Fiscalizem né? os celulares, vejam esses jogos online. Ele tem um chat e ele tem um dinheiro no jogo, que acho que no Free Fire é Dima. E as crianças queriam o dinheiro. Só que esse dinheiro do jogo, ele também pode ser comprado com dinheiro nosso, com cartão de crédito. Então, esse indivíduo, ele tinha um personagem no jogo, que ele comprava muitos Dimas. Então, o nome do personagem dele era não sei o que lá, Ricão. E ele mandava esse dinheiro para os garotos, se os garotos mandassem fotos ou vídeos para ele, conforme ele instruía. As crianças faziam as fotos e os vídeos sem nenhum tom sexual. Para eles, eles queriam o dinheirinho do jogo. Tanto que a gente via a conversa ali, os meninos falavam assim, mas você vai mandar o Dima? Você vai mandar o Dima? Mas ele mandava os meninos gravarem vídeo introduzindo objetos, ele mandava os meninos chamarem um coleguinha para ficar junto com o outro e gravar vídeos para ele. E aí ele ia colocando, precificando cada uma dessas imagens. Se você me mandar isso, eu te mando isso. Eu te mando 10 mil Dimas. E ele começou a ficar conhecido entre os meninos. E aí a grande dica é que ele ensinava as crianças como apagar essas imagens do celular depois, como sumir com essas imagens e como esconder dos pais. Então, um dos meninos que grava uma das cenas mais horrorosas que eu vi, ele tá no banheiro, conforme ele recomenda. Se tranca no banheiro, liga o chuveiro, e aí você vai gravar a imagem para mim desse jeito. Então, assim, ele ensinava tudo como apagar e trabalhar com crimes ligados à internet. É muito complicado porque eles têm sistemas de apagar essas imagens. Então, a gente teve todo um aparato ali, um apoio para poder ver como nós iríamos fazer essa apreensão do celular sem perder, com receio de que ele tivesse alguma forma de apagar. E aí a gente teve todos os mecanismos necessários para conseguir salvar essas imagens. E, na verdade, essa ocorrência ela se desdobrou, porque o Ministério Público daqui de São Paulo acabou mandando para os estados outros para que apurassem. E aqui em São Paulo ele foi condenado e ele está preso por parte, né, das crianças que eram aqui de São Paulo. Meu Deus. Tem um caso de uma pessoa bem próxima que foi bem semelhante de um homem. Ele mandava mensagem, só que era o jogo Roblox. Era também esse joguinho de crianças, só que era um jogo que chamava Roblox. E o pior de tudo é que ele era um cuidador de uma criança autista na escola. Então, ele, além de ter uma criança autista na mão dele na escola, ele tinha ali acesso a todas as outras crianças da escola. E aí ele estava sempre com as crianças da escola e ali trocando mensagem. Você é o amor da minha vida, você é muito madura para sua idade, a menina com 9 anos. Então, é exatamente esse jogo. As pessoas têm que abrir muitos olhos para isso, porque as pessoas têm que ter noção que não deixa só o celular na mão da criança. E dá nem uma olhada. mesmo aquela coisa de colocar que coloca no modo que supervisiona. Eles ensinam como a criança deve fazer para esconder. Tem que tomar
muito cuidado. Eu sei que, né, outro dia eu fui fazer palestra numa escola sobre a questão do bullying, e aí eu dei palestra para alunos de 6ª e 7ª série. Impossível eles não terem celular. Todos tinham celular, até a escola trabalha com celular, enfim, não dá. Mas os pais precisam ficar muito atentos. Assim, é muito... As cenas que nós temos, as imagens que nós temos relacionadas ao que popularmente ficou conhecido como pedofilia. Eu não gosto da palavra porque filia é tudo que é doença, né? Então, necrofilia, parafilia, pedofilia seria doença. E esse indivíduo, ele não é doente. Ele é um estuprador. Não dá para ele se colocar debaixo de uma CID e querer pedir algum benefício legal dizendo que é doente, como nós já tivemos casos nos Estados Unidos de abusadores de criança que querem, por serem considerados doentes, benefícios da lei, eu acho que deveria ter um outro nome, né? Porque você não é doente, mas você também não é são. Pra você sentir prazer numa criança. Deveria ter uma nomenclatura pra ela ser tratada de uma forma que... Eu não gosto da doença que afasta a punição penal, entendeu? Você pode até ser doente, mas você vai ser punido penalmente. Recentemente, teve um caso, não fui eu que fiz, foi uma outra delegacia de defesa da mulher, que a polícia militar foi chamada porque uma criança chorava muito. Chegaram lá, conduziram o casal e o bebê para a delegacia. A delegada desconfiou e foi olhar o bebê. O bebê tinha 2 meses. O bumbum do bebê estava quase necrosado, roxo, empelotado, de tanto que eles batiam. Tinham marcas de mordida, corte na língua da criança. E, assim, quando revistaram os pais, porque aí foi dado voz de prisão para os pais estavam usando fralda, eles tinham um fetiche por fralda. A sociedade, ela está com uns fetiches meio estranhos. Nos celulares deles, tinham adultos usando fraldas. Essa criança especificamente não sofreu abuso sexual, pelo menos não abuso sexual que deixasse vestígio ali, mas eles usavam a criança ali meio que para alguns rituais, algumas coisas assim. Eu acho que pós-pandemia eu esperava que a sociedade tivesse mais espiritualizada, tivesse aprendido como... Eu acho que piorou. Piorou, começou a aparecer algumas coisas e as crianças que estavam ali na transição para a adolescência, na pandemia, que tiveram que se isolar, hoje elas têm dificuldade de socialização. Então, como a gente cuida de crimes envolvendo crianças e adolescentes também, tem muita ocorrência em escola que as crianças se agridem gravemente. Eu tive um caso que filmaram e eles estavam filmando enquanto a menina estava caída, com a cabeça sangrando e as outras agredindo. Então, assim, essas crianças e adolescentes que passaram pela pandemia, a pandemia atingiu todas as pessoas de alguma forma, seja por lidar com a morte, falência, isolamento, medo. Todos nós fomos, de alguma forma, impactados pela pandemia. Olhar para trás e pensar que São Paulo parou, os shoppings fecharam, tudo, né? Assim, o mundo parou. É impactante para a gente. Mas para quem está nessa fase de desenvolvimento, eu acho que trouxe ali uma perda maior. E essas crianças e adolescentes, eles ficaram com dificuldades de socialização, alguns deles, e dificuldade de entender a gravidade dos próprios atos, né? Assim, então, fazem coisas como... Hoje, por exemplo, nós temos um grande problema, que a ocorrência que eu tive foi envolvendo uma adolescente, mas eu já tive uma com adulto também, que é a inteligência artificial. Então, eu sou responsável por crimes sexuais, e tem aqueles que divulgam imagens que os casais trocaram. Então, uma mulher troca imagens nudes com um namorado, termina um namoro, o cara de vingança vai lá e quer divulgar essas imagens. Mas agora piorou, porque com a inteligência artificial ele não precisa nem ter a imagem dela. Eles pegam uma foto normal, eles fazem o corpo como se não estivesse vestindo nada, como se estivesse sem roupa, e divulgam. E aí eu tive um caso desse com uma adolescente. Ela tinha uma foto no Instagram de biquíni, pegaram a foto dela, colocaram como se ela estivesse sem roupa. Pagaram o biquíni. Colocaram ela ali como se ela estivesse nua e jogaram no grupo da escola. Essa adolescente chegou na delegacia, ela queria mostrar pra mim, ela queria ficar sem roupa pra mim, pra mostrar que o seio não era o dela. Eu falei, você não precisa mostrar pra mim. Porque, obviamente, que não é, e ela mudou de escola, mas para sempre vai ter sempre alguém que vai acreditar que aquela era ela. E eu tive agora um caso também de uma moça... Eles estão perdendo a noção, né? O mundo tá complicado.
assim, em sociedade, nós precisamos repensar muita coisa. Temos sim, não vou dizer que não existe as mulheres que utilizam indevidamente a lei, por exemplo, a Lei Maria da Penha, nos casos especialmente que envolvem disputa pelas crianças, tem algumas que estão utilizando a lei de maneira inadequada, sim, e essas merecem ser punidas porque elas estão descredibilizando vítimas verdadeiras e que precisam dessa lei. Então, assim, não podemos colocar tudo num saco comum. É um percentual muito baixo de mulheres que usam indevidamente a lei. Mas afeta muito. Para que afete aquelas que realmente precisam. E agora, recentemente, eu tive um caso aí, uma menina adulta, já mais estruturada, porque a adolescente, ela está em formação, ela não tem nenhuma vida sexual ainda ativa e ela já está exposta dessa forma. Como é que o caráter e a personalidade dessa menina vai se formar? E aí eu tive agora uma ocorrência de uma moça já adulta, fizeram imagens dela, provavelmente, né? A gente ainda está trabalhando, não tem provas ainda, mas está trabalhando na linha da investigação, que foi o ex-namorado. Fizeram por inteligência artificial e colocaram num site de conteúdo adultos. E assim, então, realmente, a noção de o quanto isso afeta uma mulher, os homens não têm. Tem muito aquele compartilhamento entre amigos. Ah, era namorado, mandou uma foto, aí ele vai lá e mostra para o colega. Gente, isso é crime. A pena é alta. Se a mulher mandou pra você, é pra você. Você recebe e morre com você. A partir do momento que você compartilha, você já tá cometendo um crime. Se você Que eles só não sabem. mostrar no seu celular pra outra pessoa, você já está cometendo um crime. Aí eles chegam na delegacia e falam assim, mas foi uma brincadeira. Chegou? Vamos mostrar? Ah, deixa eu mostrar aqui que chegaram. Isso aqui não é radiola. É nossa não, essa aí Não não. é nossa, não. Radiola. Ih, É do Ca- pizza. o Cavalcante não pegando tá, a não pizza tá um bom alheia. garçom, não. O Cavalcante foi lá na pizza dos outros e Parou a pizza ali, ele tá pegando. a pizza passou na frente dele, ele já pegou e já trouxe pra cá, vamos comer, não era nosso não. Era do outro podcast. É do outro podcast. Cavalcante roubando a pizza do outro podcast, gente. Ai, meu Deus do céu. Fale tem uma pergunta aqui do Marco Antônio. O Marcão, ele mandou aqui. Stephanie, pergunta para a convidada se ela já pegou algum caso de feminicídio. Antes de eu perguntar, eu tenho certeza que ela já pegou. Então fala pra gente o que mais te marcou de feminicídio. Tá. Eu vou falar de um caso de feminicídio, mas eu vou falar de um caso em que eu reconheci a legítima defesa no plantão. A mulher estava sendo agredida fisicamente. Eu estava, na época, na 8ª seccional, no 49, São Mateus. Gente, delegado se situa por delegacia. Então, assim, você fala, bairro tal. Você fala, é o 30 DP. Bairro tal, é o 70 DP. A vida da gente é assim, né? Toda vez que me falam um bairro, eu já penso, qual é a delegacia daquele bairro? É. Conhece alguém que trabalha lá? Fulano já trabalhou lá. Então, na época, eu trabalhava em São Mateus e chegou a ocorrência que a mulher tinha matado o marido. E aí, eu fui ouvir essa mulher. Ela falou que ela estava sendo agredida na cozinha. Ela pegou uma faca para se defender. Ela atingiu ele. Ele caiu. Ela foi sair para chamar ajuda. Ele esticou o braço para pegar a perna dela. Ela saiu correndo. Ela foi diretamente a uma base da polícia militar e voltou com os policiais militares. Quando ela voltou, ele estava morto. Ela atingiu ele aqui e... Ela Foi acertou no ponto. o único golpe. E o braço dele estava esticado mesmo. Então, todo o cenário ali, toda a bagunça que estava na casa, tudo indicava que o que ela estava me narrando era verdadeiro. Ela não foi presa em flagrante. Eu reconheci a legítima defesa no plantão e foi confirmado no judiciário, porque eu acompanhei depois, porque o pessoal falou, isso vai dar problema, é melhor você prender e colocar uma fiança. Eu reconheci a legítima defesa dela, pedi perícia, pedi tudo, e depois o judiciário... Caramba, é que muita gente não tem essa noção, mas deixa eu explicar uma coisa pra vocês, gente. O delegado, a delegada, quando ela toma uma atitude de, por exemplo, ela falou, eu reconheci a legítima defesa ali no plantão, eu não prendi. Pra tomar uma atitude dessa, tem que ter peito, porque muitas vezes você é julgado pela própria classe. Você fala, não, eu prendia, porque se acontecer alguma coisa, o juiz solta. A cabeça é essa, né? Exatamente, né? Então, assim, porque significa o quê? Ela matou uma pessoa e ela vai sair, não vai ficar presa, né? Então, isso era muito ali, mas na hora, olhando, ouvindo, e foi uma ocorrência, lá era central também, mas naquela hora eu falei, gente,
os escrivães, para a equipe, falei, cuidem das outras ocorrências, eu vou focar nisso aqui. Fui no local, vi o corpo, vi tudo, conversei com o médico, conversei com os peritos, ouvi a história dela, ouvi os vizinhos e cheguei à conclusão que realmente ela havia agido em legítima defesa. Ela não ficou presa, foi tudo encaminhado para o judiciário e nem foi denunciada pelo Ministério Público. O processo foi arquivado e foi reconhecido realmente que ela agiu em legítima defesa. Agora, de feminicídio, eu peguei muito mais que um caso. O último que eu peguei de feminicídio foi um show de horrores que a minha única pequena satisfação foi prender o autor. Nós recebemos um comunicado já aqui na Delegacia de Defesa da Mulher, de uma vítima queimada. Fomos para o hospital. Ela havia jogado álcool nela. Ela estava completamente deformada. Os filhos dessa senhora falaram para a gente, foi o namorado dela, morava em comunidade. Nós fomos para lá, para o local. Tinha sinais de queimadura. Conversamos com quem tinha socorrido ela. E aí começou a investigação. E descobrimos que era uma relação abusiva ali dos dois. Eram duas pessoas que usavam drogas e tudo. E aí a gente começou a procurar esse indivíduo e essa altura eu já tinha provas suficientes para pedir uma prisão para investigação, uma prisão temporária, uma prisão cautelar. E ela no hospital ali, né, entubada, o rosto completamente queimado. E ela foi transferida para um hospital especializado em queimados. Ele estava foragido. Queimou quantos por cento, você sabe? Queimou, eu diria que, eu não lembro de cabeça ali, mas queimou da cintura para cima dela, era tudo, assim, aqui eu conversei com o médico, ele falou que ainda que ela sobrevivesse, ela teria sérios problemas respiratórios, porque queimou aqui essa traqueia, essa parte dela. Enfim, ela continuou viva, e aí a gente tinha contato direto com a família dela. E eu conto isso porque é um exemplo de quando você é policial 24 horas por dia. A minha delegacia é uma delegacia que funciona de segunda a sexta. Tem a central que atende no final de semana e atende à noite, mas o horário da delegacia que eu estou é de segunda a sexta. Então, passou desse horário, eu tenho uma outra DDM que atende as ocorrências. Mas essa ocorrência era nossa, a investigação era nossa. Era um domingo, eu estava no supermercado com as minhas comprinhas no carrinho. O irmão da mulher me ligou e falou assim, a gente sabe onde ele está. Ele também foi queimado. E ele está no hospital de queimados. Eu larguei meu carrinho de compras, liguei para minha equipe e fui para o hospital de queimados. Nós fomos todo mundo para lá no domingo. Gente, não interessa quem estava. Eu já saí no grupo da delegacia, localizamos o autor, o investigador está indo para lá, eu estou indo para lá, a gente se encontra todo mundo lá. E aí, quando a gente chegou lá, ele estava num quarto muito próximo ao quarto que ela estava. Porque o álcool, para quem não sabe, quando você joga com fogo, ele volta. Então, ele também foi queimado. E aí, ele falava assim, eu interroguei ele no hospital, e aí ele falou para mim assim, não, eu tô queimado porque eu tentei apagar o fogo dela. Mas o médico falou para mim, não, o local que ele seria queimado, se ele tentasse apagar o fogo dela, não é o local onde ele está queimado. Essa versão não bate. Essa informação não bate. E aí ele foi preso. A gente pediu a transferência dele de hospital por óbvio, né? Porque a família dela estava toda ali. A queimadura dele era muito mais simples do que a dela. Ele recebeu alta antes. A gente concluiu a nossa investigação toda, porque essa prisão era uma prisão para investigação. Então, tinha que converter numa prisão processual. A gente conseguiu concluir a investigação. Foi para uma prisão processual. Ele foi denunciado. 2 dias depois, ela faleceu. Porque realmente ela não aguentou, né? E o investigador que estava atuando mais próximo da família, da nossa delegacia, o que ficou mais próximo, que ficou mais tudo assim, até no velório dela ele foi. Porque assim, ele criou vínculos com o filho, né? Com os filhos dela. Ela tinha quantos anos, você lembra? 30 ao 38, por aí. Nova, super nova. Ela era mais nova que eu. Caramba. Então, esse foi o último caso de feminicídio. Eu tive feminicídios tentado, né? Eu tive um último agora tentado que o autor já acordou a mulher esfaqueando ela.
Mas ela sobreviveu, então ela estava ali com as mãos esfaqueadas. E depois ele tentou se matar, isso foi em janeiro agora desse ano. Ele tentou se matar, e aí os dois foram socorridos para o mesmo hospital. Numa comunidade, tudo, né? Os dois foram socorridos para o mesmo hospital. Ela ficou internada a princípio menos grave, porque era a mão que estava machucada, e ele se esfaqueou no peito, foi para UTI. Nossa. Passou por cirurgia, foi para UTI, recebeu alta primeiro do que ela. Porque o dela ia precisar analisar tendões para fazer cirurgia para recuperar o movimento dos dedos. E aí, quando... eu até estava de férias quando aconteceu, pediram ali a prisão principal, a primeira não saiu, que ele estava internado. Quando eu voltei, eu pedi a prisão preventiva dele, aí o juiz decretou, ela já tinha o depoimento dela, já tinha passado um tempo, ela já estava de alta há um tempo, e ela com as duas mãos imobilizadas, e é isso que a gente precisa entender no ciclo de violência doméstica. Ela falava, eu não quero o mal dele, nem ela, nem a mãe dela, porque as famílias se conheciam. E ela com as duas mãos imobilizadas a ponto de não conseguir fazer nada. Ela não conseguia ir ao banheiro sozinha. E ela falou, eu não quero o mal dele. E aí a gente foi prender ele. Acabei conseguindo prender num outro local. Ele fugiu da comunidade que ele morava, porque também eles não gostam desse tipo de crime. Mas a vítima já havia perdoado o autor. E isso é o que faz a gente... às vezes o policial se frustra, mas na verdade... Aí quem está moldado já para trabalhar com violência doméstica entende o que é ciclo de violência doméstica. Hoje a gente fala como espiral de violência doméstica, né? Que as repetições... A mulher demora muito para romper esse ciclo que ela se mantém, perdoa, ele vai lá, pede perdão, fala que vai mudar, Ele dá tentou presente. se matar, ele... Exatamente. Então, tudo isso fez com que... Ela era muito jovem, tem 18 anos. Agora ela perdeu o movimento de 2 dedos, né? Então, assim, esse foi esse ano agora. Nossa. Dani, foi maravilhoso. Eu só posso agradecer. Foi bom, né? Foi maravilhoso. Dani. Esther, mandando um negócio no comentário falando da camiseta aí. Ah, vocês gostaram da minha camiseta, gente? Muito legal, né? É do Cavalcantes. E aí, como é que é? Você não vai? Essa camiseta ficou legal, né? Ficou. Gente, Dani, muito obrigada por ter vindo. Eu amei que você veio aqui e contou um pouco da sua história pra gente. Com certeza vai inspirar muita gente. Eu queria muito trazer você. Já faz um tempo que eu tinha falado, né? Eu falei, eu preciso trazer a Dani. Eu falei, Marcão, fala com a Dani, que a gente precisa trazer a Dani, Marcão. Marcão falou, obrigada, marcou com a Dani. Eu te agradeço imensamente por ter vindo. Parabéns, tanto pela sua história, pela sua luta, pela sua garra, quanto pelo seu profissionalismo. E eu vou pedir pra você, por favor, essa câmera aqui é sua. Manda seus beijos, seus abraços. Fica à vontade, que esse é o seu momento. Eu queria agradecer muito, né, o seu convite. Você é uma querida. Para quem não sabe, a Stephanie participou da minha história, né? Como eu falei, a mãe dela, nós somos do mesmo concurso. Então, a gente tem ali um vínculo que não é constante, mas que é sempre muito querido, assim, tanto a família dela está sempre no meu coração. Agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre o trabalho, especialmente da Delegacia de Defesa da Mulher, esclarecer pontos para que as pessoas, gente, se percebam como vítima, se aceitem como vítima, procurem mecanismo, conversem, ou se você é um amigo, um familiar, percebe que aquela mulher se distanciou um pouco, acabou que a gente nem entrou um pouco na violência doméstica, mas se distanciou um pouco, mudou de comportamento, começou um relacionamento, passou a se vestir de maneira diferente. Procurem ajudar, procurem ouvir, tentem não julgar. Não é fácil. Não é fácil para aquela mulher que escolheu aquele homem para ser o marido, para ser o pai dos filhos dela. Mas ela perdoa toda vez, eu vou me comprometer. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Seja um ombro amigo, ouça sem julgamento. Tente ajudar, levar. Às vezes não é registrar a ocorrência, porque ela não vai querer ver num primeiro momento ele preso. Às vezes ela precisa de um apoio psicológico. Então, tenta ser essa rede de apoio para que essa mulher se fortaleça e ela consiga sair do ciclo de violência doméstica. Trabalhar com violência... Eu falei muito sobre os meus casos aqui. Eu fiquei 11 anos em plantão, em lugares, em periferias, trabalhando com furto, roubo, tráfico. E é muito fácil, porque as pessoas odeiam o ladrão. Agora, quando você trabalha com violência doméstica, aquele homem foi o amor da vida daquela mulher. Ela não escolheu casar para ser agredida. Ninguém gosta de apanhar, isso não existe.
Sim, ela escolheu um homem que iria amá-la. Ele foi um... Às vezes ela fala assim pra mim, mas ele é um bom pai. Ele é um bom marido quando tá sóbrio. Então, existem muitos fatores. A gente julga muito como sociedade. Quando eu falo a gente mesmo, eu me coloco também. Porque a gente julga. A gente olha e julga. Ah, mas por que volta com ele? Ah, mas por que continua lá? Então, ao invés de julgar, tente ser a mão que ajuda essa mulher. Só assim a gente vai conseguir combater violência doméstica. É muito difícil trabalhar com violência doméstica. Eu trabalhei 11 anos com todos os tipos de crimes, lidando com corpo, com morte. É muito mais fácil do que você trabalhar com violência doméstica, que envolve sentimento, dependência emocional, dependência financeira. Dependência financeira nem é o principal, hein, gente? Tenho muitas vítimas que têm uma capacidade financeira altíssima, mas tem o maior do que a do constrangimento, agressor, né? que bancam o agressor, que sustentam a família. Então, assim, é o constrangimento. Eu tenho vítimas lá que têm alto cargo. É o constrangimento dela se perceber como vítima. Isso é muito ruim. Então, se você for vítima, aceite que nós somos vulneráveis. Então, se aceitar como vítima é o primeiro passo. Reconhecer, cara, eu sou vítima. E aí? Eu vou continuar sendo vítima ou eu vou pedir ajuda? E a partir daí, tudo começa a se resolver. Então, contem com a Polícia Civil e a gente conta com a sociedade para combater a violência doméstica, especialmente a violência doméstica. E eu fico à disposição, muito grata pelo convite de estar aqui e pela oportunidade de falar um pouquinho. Eu que agradeço. Obrigada, Dani, maravilhosa. E para você que está aí assistindo a nossa live, não esquece de deixar aquele like. Se você ainda não está inscrito no canal, você tá errado. Você pode se inscrever agora, tá? Por favor, ó, clica aqui, se inscreve. Semana que vem vai ser uma live diferente. Estaremos de férias, produção. Semana que vem... Semana que vem a gente vai ter um especial de férias, vai ter um double programa na sexta-feira. A gente vai apresentar o Lotus por aí que a gente fez na Shot Fair e também um convidado especial semana que vem com um tema mais, eu diria, de férias, mas vocês vão ter que esperar sexta-feira para saber. Vejo vocês na próxima sexta-feira. O programa vai ser gravado, vamos gravar agora aqui para vocês, mas como sempre vai ser muito especial. Então, um beijo, até a próxima. Vejo você no próximo Operação Lotus. Tchau!